Que Deus abençoe a sua vida. E neste momento vos deixo uma palavra da parte do Senhor Deus. E com certeza você já ouviu alguém pregar, ensinar a respeito. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 1 ao versículo de número 4. Amém? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia o que falassem. Esta palavra, com certeza você já ouviu falar a respeito, que pela misericórdia de Deus, o Senhor propôs no meu coração um tema para falar a respeito desta passagem bíblica. E o tema é os 5 elementos que produz o avivamento genuíno. Amém? E, meus irmãos, ao falar sobre avivamento, não tem como falar de avivamento genuíno pela palavra de Deus sem que haja santidade. Em 1 de Pedro 1,16 e em Levítico 11,44 está escrito: sede santo, porque o Senhor Deus é santo. Lembramos quando Israel estava em cativo 430 anos no Egito, quando Deus liberta aquele povo, Moisés é enviado por Deus. A palavra Moisés significa tirado ou tirado das águas. A gente vê que quando o povo sai do Egito, o Senhor Deus passa algumas instruções a Moisés para que aquele povo chegasse a um ponto de conclusão em santidade, em temor a Deus. E a Bíblia fala que o Senhor Deus instrui a Moisés para instruir aquele povo para que eles se santificassem. Ser santo é você ser puro, é você ser limpo, é limpar-se todo dia, sem a qual a santidade nós não veremos ao Senhor Deus. E vemos que Deus prometeu anteriormente, antes de Moisés, aos pais deles, que eles iriam herdar uma terra, a terra prometida, mas para que eles viessem herdar aquela terra, tinha que anteriormente santificar as nossas vidas. As vidas deles teriam que estar em temor, em santidade, pura, limpa, santa e agradável aos olhos do Senhor Deus. Esse é o primeiro ponto para um avivamento genuíno. Primeiro, santidade. O segundo ponto é arrependimento. Vemos que quando João batizava no Rio Jordão, o tema especificamente falando, e lógico, era arrependimento. Arrependei-vos e convertei-vos. Esse era um tema de João, especificamente falando. E ele batizava com água para arrependimento de pecado. E ele vos dizia: porém virá um mais poderoso do que eu, e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele continua dizendo: e quando esse que vem após mim, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, vós também ireis continuamente receber o dom do Espírito Santo. Vemos que o primeiro ponto é santidade. O segundo ponto é arrependimento. Em Atos 2,38, vemos que Pedro, com ousadia, cheio do poder do Espírito Santo, estava ali pregando a mensagem de arrependimento. Quando ele terminou de pregar o sermão sobre arrependimento, a Bíblia fala que 3.000 pessoas foram batizadas. Primeiro ponto, santidade. Segundo ponto, arrependimento. Terceiro ponto, odiar o pecado, porque o pecado torna-se o homem distante de Deus, leva o homem para distante da presença de Deus. O homem, como a Bíblia fala em Romanos 3,23, que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, odiar o pecado é você também deixar todo tipo de iniquidade, as atitudes que não agradam a Deus, que sai da linhagem de raciocínio da palavra de Deus, que é santa, pura e agradável. O quarto ponto, para que haja um verdadeiro arrependimento de pecado e para que haja continuamente que o Espírito Santo venha se apoderar da igreja de Cristo,
para que haja um verdadeiro avivamento genuíno. Como o primeiro ponto é santidade, o segundo ponto é arrependimento, o terceiro ponto é odiar o pecado e o quarto ponto é a busca intensa pela presença de Deus. A Bíblia diz em Mateus 6,33: e em primeiro lugar buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu vejo no Antigo Testamento, em Gênesis, que significa começo, o primeiro livro do Pentateuco, o Pentateuco conhecido entre os judeus, é conhecido como Torá, ou a lei de Torá. Vemos que o Senhor Deus conservou algumas famílias, tipo Noé. Noé foi um homem que foi conservado com Deus. Ele teve o privilégio, deu prioridade àquilo que era do Senhor Deus. E vemos que a Bíblia fala que Deus fala para Noé para que ele viesse pregar ou apregoar uma mensagem de arrependimento naquela geração onde ele fazia parte dela. E a Bíblia fala que Deus mandou ele pregar a mensagem de arrependimento e aquelas pessoas não deram ouvido ao homem de Deus. E a Bíblia fala que eles continuaram casando, andando em casamento, prostituindo-se, fornicando e cometendo continuamente o pecado. E a Bíblia fala que ele dizia, Noé pregava falando, vai vir um dilúvio, vai chover 40 dias e 40 noites, se arrepende dos nossos pecados, e eles não deram ouvido ao homem de Deus. Veio o dilúvio, choveu 40 dias e 40 noites, matou toda aquela geração, todos morreram, só salvou-se Noé, a sua esposa, as esposas dos seus filhos, e assim sucessivamente. O primeiro ponto, santidade. Segundo, arrependimento. Terceiro, odiar o pecado. Quarto ponto, para a gente concluir, é você buscar a Deus intensamente. Olha só que comunhão, que busca genuína da parte do Senhor Deus. É Enoque, que foi transladado. Deus tomou para si. E a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. E o quinto e último ponto, para que venhamos concluir esta palavra que Deus propôs no meu coração, é a busca pelo Espírito Santo. Esse é o quinto ponto. Então, uma igreja, como aqui em Atos capítulo 2, eles estavam orando ao Senhor Deus no cenáculo. No cenáculo, aproximadamente 120 pessoas ali tinha. E segundo a história, fala que eles estavam durante 10 dias orando ao Senhor, se consagrando, para que o Espírito Santo os revestisse, para que o Espírito Santo desse poder e autoridade. Porque em Atos 1, eles teriam que ficar em Jerusalém, para que a promessa do Senhor Deus se cumprisse sobre eles, que era a descida do Espírito Santo. E Jesus ainda, ao ressuscitar, conforme Lucas escreve em Atos capítulo 1, Jesus ainda passa 40 dias ensinando os seus discípulos as coisas concernentes de Deus Pai. E assim aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, que estavam todos em um só lugar. E de repente veio do céu um som veemente, impetuoso, e encheu a todos. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é você falar em mistério, não é somente você profetizar. Ser cheio do Espírito Santo é você pregar a palavra, não somente dentro do templo, mas fora do templo. É você ir para as esquinas, é você pegar folhetos, botar na sua mão e sair de casa em casa, evangelizando, pregando a palavra de Deus de rua em rua, em cidade em cidade, nos hospitais, nas UPAs e assim sucessivamente. Que Deus abençoe a sua vida. Sou irmão Pregador Ivonei Santos. Temos um canal no YouTube, Pregador Ivonei Santos. Se inscreva e ative o sininho e que Deus abençoe a sua vida. Primeiro ponto, santidade. Segundo ponto, arrependimento. Terceiro ponto, odiar o pecado. Quarto ponto, busca a Deus intensamente. Quinto ponto, ser cheio do Espírito Santo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.